Olá, eu sou Jordana e seja bem-vindo a mais um episódio do JS Podcast. Hoje queremos agradecer ao nosso patrocinador Dino Transportes, especialista em transporte de gado, onde ele preza pelo bem-estar do animal. Então, você precisar, tem uma frota nova, fala com o Dino que ele vai te atender. Eu sou Sil Farney e juntos somos sócios da JS Negócios Imobiliários. Atuamos na compra, venda e locação de imóveis urbanos e rurais. Hoje iremos explorar um tema inovador e transformador: cidade inteligente. Antes, no entanto, nós queremos aqui com o nosso convidado de hoje, nós apresentaremos oportunamente, presenteá-lo aqui com uma caneca, Cimério. Muito obrigado. Espero que seja bastante útil para você. Agradeço, é sempre muito útil. Muito obrigado pelo carinho aí, pelo capricho. Bom, vamos falar hoje com o professor Cimério Carlos Silva Cruz. Isso. Ele que é professor, doutor da Universidade Federal de Goiás, professor e doutor de agronomia, perdão, de agronomia, mas não é de agronomia que nós falaremos hoje, né, Cimério? Você está à frente aí de um projeto bastante interessante, né, que é Cidade Inteligente, tá certo? Isso. Mas, antes, contudo, eu queria saber quem é o professor Cimério. Ótimo. Primeiramente, boa tarde a todos vocês, né? Boa tarde. Todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Bom, Cimério é um pernambucano, né? Nasceu em Pernambuco, se criou em Alagoas, estudou em São Paulo, casou com uma mineira e veio morar em Goiás. Isso. Então eu sou uma representatividade do Brasil bem... Isso bem diversificado. Isso. Então eu sou engenheiro agrônomo, né? E fiz o mestrado e doutorado na Unesp em Botucatu, na parte mais focada para fertilidade do solo, adubação e nutrição de plantas. Estou na docência e na pesquisa desde 2010 e em Jataí aqui desde 2013. Então, apesar de ter rodado esse tanto de estado aí, o estado que eu morei há mais tempo já é Goiás. Então, já sou mais goiano do que... E Jataí é uma cidade que te acolheu e... Me acolheu, o estado de uma maneira geral me acolheu muito bem e Jataí de maneira bem especial. Minha filha é jataiense. Então, pode-se dizer que hoje você já tem um coração jataiense. Já, com certeza. Eu pretendo ficar aqui durante muitos e muitos anos e adoro a cidade, a receptividade que eu tive. É uma cidade maravilhosa e eu tento contribuir, devolver tudo que eu recebi, que eu estou recebendo ainda dessa cidade. Tá certo. Bom, com isso nós podemos perceber que o Dr. Cimério ele terá muito a entregar pra gente sobre a cidade inteligente. Então fique conosco porque esse episódio vai abrir muito a sua mente para o futuro de Jataí. Bom, vamos falar hoje então sobre tecnologia, planejamento urbano, inovação, transformação, a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos na cidade, né? Quando a gente fala de cidade inteligente, vem à mente da gente muita coisa, né, Cimério? Com certeza. E pouca gente tem uma noção ainda do que é isso, né? Para você ter uma ideia, né? Teve uma pesquisa recente com todos os gestores públicos, né, municipais que estavam fazendo alguma ação que eles consideravam como sendo ação de cidade inteligente. E 90% deles, quando perguntaram o que era uma cidade inteligente, eles mencionaram um sistema de vídeo monitoramento, né, focado em segurança. Semáforo inteligente. Nesse caso deles era mais só vídeo monitoramento para detectar, por exemplo, roubo, alguma coisa. Então é uma visão que a população ainda tem muito restrita do que é realmente tudo que envolve um conceito de cidade inteligente. Né? Então, cidade inteligente ela é uma mudança estrutural na forma de se fazer gestão pública de uma cidade, de um município. E nós temos hoje no Brasil já cidades referências, né, que basta a gente falar o nome que você já vê. Não? Então, realmente ela é diferente mesmo. Né? Então, Curitiba hoje é um destaque no Brasil, uma das cidades mais inteligentes do mundo, com destaque em planejamento urbano e transporte, né, e mobilidade. A gente tem São José dos Campos como a primeira cidade a ser credenciada, reconhecida como cidade inteligente.
E assim vai, né? São Paulo e outros municípios no Brasil que já estão avançando nesse sentido, e Jataí, se tudo caminhar como está indo, a gente vai ser a primeira cidade do estado de Goiás a ser reconhecida como uma cidade inteligente. Doutor, mas além de tecnologia, cidade inteligente engloba um termo muito maior, certo? Com certeza, né? A gente, principalmente sustentabilidade, questão ambiental, humana. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente imagina um monte de robô substituindo a função de todo mundo, né? Você sabe o que eu penso, cidade inteligente? Eu estava falando com você que agora me lembrou aquele episódio dos Jetsons, né? Isso. E não é da época sua, né, nem da Jordana, mas é da minha época, né? Eles estavam eu assisti sim. Assistiu também? Assisti, os carros voadores. Muito tempo, né, cara? Exatamente. Nossa Senhora, coisas que a gente nem imaginava. Naquela época só via lá e achava impossível, mas está acontecendo, Estamos né? vivenciando. A evolução tecnológica era uma realidade, está na nossa vida dia a dia, né? A sua geração, mais precisamente, não vai ter outra que vivenciou tantas mudanças como a que vocês viveram, né? Por exemplo, você deve ter tido um rádio ou uma televisão em casa já primeiro foi no vizinho. Pois é. E aí imaginar que teria telefone, depois imaginar que poderia ver alguém na palma da mão, depois imaginar que se resolve tudo hoje. Então, as mudanças que vocês vivenciaram, nenhuma geração mais vai vivenciar. Eu sou do tempo que você bloqueava a pessoa colocando um cadeado no telefone. Aí você bloqueava o telefone, bloqueava tudo. Eu lembro do meu pai falar que para assistir TV colorida, você tinha que pôr uma tela, tipo uma folha, para ver a imagem colorida, e não ela colorida, igual a gente vê assim, né? Color praticamente, né? Você tinha um esverdeado ali praticamente. Era um esverdeado, né? Mas assim, e como que surgiu essa ideia de transformar Jataí numa cidade inteligente? É um projeto arrojado, né? Tem que ser abraçado, isso, principalmente pelo Poder Executivo, também o Legislativo, que eu imagino que terá que ter modificações legislativas, né? Sem dúvida. Mas tem que ter o abraçamento desse pessoal, né? Com certeza. Assim, bom, vamos desde o início, né? Na universidade, né, há um período recente atrás, eu estive envolvido com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Então, fiquei 4 anos como Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, na fase de implantação da universidade aqui, né? E durante esse meu período nessa atividade de gestão, eu tive muito próximo e atuando diretamente na questão de tecnologia, inovação, o parque tecnológico, e isso me abriu muito a mente, né, a visão sobre as possibilidades que esse universo pode trazer de benefício e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a partir daí, eu comecei a ter outra visão. Até então, meu foco era pesquisa, né, na universidade de ensino, então comecei a ter um lado mais de visão inovadora, de empreendedorismo. E pensar na prática disso. Exatamente. E depois, a partir daí, eu comecei a fazer parte do Codeja, né? Hoje eu sou membro do Codeja como membro convidado da ACIG, e participando do Codeja, eu fui convidado para presidir a Câmara de Atração de Investimentos. Então, o Codeja, que é o Conselho de Desenvolvimento Tecnológico, ele tem várias câmaras técnicas, né, de educação, e eu estou presidindo a de atração de investimentos. E aí a gente, como presidente de Câmara e junto com toda a equipe que compõe a Câmara, a gente tem o nosso papel pensar em ideias, em sugestões, em soluções que possam... Pensar grande, né? Exatamente, possa trazer melhoria para a qualidade de vida das pessoas aqui de Jataí, né? Melhorar a economia e assim a educação de uma maneira geral. Então, como atração de investimento, eu sou muito movido a desafio. Eu falo assim, você basta me falar assim, você não consegue, o seu prazo é tal dia. O resto você esquece. E aí eu falei, vamos lá, atração de investimento, presidir essa Câmara, o que é que eu tenho que fazer aqui para a gente, como é que a gente pode trazer mais investimentos para Jataí, né? Não é fácil, porque já tiveram pessoas muito competentes, né, entrando e saindo de gestão aí, e a gente sempre teve uma limitação muito grande. Então, a gente precisa, eu penso, vamos pensar em algo que seja grande e diferente, que não tem lugar nenhum. Porque qualquer coisa que seja mais do mesmo, já tem em Rio Verde, o pessoal prefere ficar em Rio Verde, em Goiânia, a partir de Goiânia. Só fazendo uma parte aí, você falou mais do mesmo, né? Esse, inclusive, é um propósito desse podcast, da nossa imobiliária, que não é também ser mais do mesmo, né? Ótimo. Trazer esse esclarecimento igual você está fazendo aí agora. Desculpa pela interrupção. Não, ótimo, excelente, vamos bater no papo. E isso a gente chama de inovação, né? Fazer algo que ninguém está fazendo, né? Fazer diferente. Útil, né, para a exatamente. Sociedade. Então, com base nisso aí, eu falei, a gente tem que Jataí tem que ser diferente para que as pessoas olhem e falem, não, eu quero ir para Jataí por esse motivo, eu quero investir em Jataí por esse motivo. E com base nessa experiência que eu tive
vivenciando esses ambientes de inovação, participando de grandes eventos nacionais e internacionais de empreendedorismo e inovação, uma coisa ficou muito clara para mim, né? Hoje a competitividade ela não é só em termos de eu vou te dar um terreno para você construir uma empresa, eu vou te dar um benefício fiscal. Para uma grande empresa vir para Jataí, a principal coisa que ela vai olhar, além de outros fatores, essa cidade tem qualidade de vida para o meu pessoal, né, para os meus funcionários. Eu vou ter que levar, dependendo da empresa, você vai ter que trazer gente de fora, a parte mais tecnificada, aquelas pessoas que vão capacitar até que essa empresa rode sozinha. Então, não é fácil você convencer um cara que tem um alto escalão na empresa a ir para uma cidade, mudar, sair de São Paulo, capital, para vir morar. Até porque eles fazem todo um estudo. Exatamente. Disso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: essa cidade oferece condições de vida para o meu funcionário, né? Ele não vai só, ele vai levar a família. Essa família dele vai precisar de saúde, vai precisar de transporte público, vai precisar de lazer. Então, essa cidade fornece isso com qualidade, né? Segurança, educação. Então, esse é um aspecto muito importante. E a cidade, o conceito de cidade inteligente é justamente isso. É uma cidade em que, em cima de dados, ou seja, eu vou ter um mapeamento completo de tudo que acontece na cidade, que é atualizado em tempo real. Eu vou usar esse diagnóstico para poder identificar os principais gargalos. Vou usar tecnologia para resolver esses problemas e tudo isso de forma mais sustentável possível e que essas soluções tragam benefício e impacto direto, que é, no resumo da ópera, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, quando uma cidade faz isso, ela tem um bem-estar, ela tem qualidade de vida, ela tem... Todos ganham, né? Todos ganham. E isso tem sido um dos principais atrativos de grandes empresas hoje, eu preciso ir para um lugar em que o meu funcionário tenha qualidade de vida. Eu, enquanto gestor principal, CEO, eu preciso ter qualidade de vida nesse ambiente. E uma cidade inteligente, ela tem que passar por uma série de certificações que é como se fosse uma empresa que tem aquelas ISO, né? O ISO 9001. Então, isso, 9001. Então, para exportar, a Europa só vai te comprar se você atender a ISO tal, ISO tal, ISO tal. Por quê? Porque são questão ambiental também. Que exatamente. Hoje, Então, são padrões internacionais em que eu sei que se você cumpriu tudo aquilo ali, você tem um produto de qualidade, respeitou o meio ambiente, tem um fluxo controlado, você tem previsão de entrega, de produção. Então, isso que me dá uma garantia de fechar um contrato com você de longo prazo. Para uma empresa vir para uma cidade, ela precisa ter previsibilidade, ou seja, eu tenho segurança jurídica aqui, essa cidade ela mais vai me ajudar do que atrapalhar o meu negócio. A burocracia aqui é tanta ao ponto de não ser viável montar minha empresa aqui. Né? Então, esses grandes empreendimentos, eu não gosto de trabalhar com surpresa. Exatamente. Né? Então, inclusive, estabilidade política. Existe estabilidade política. Essa é uma coisa que pouca gente visualiza, mas as grandes empresas focam muito nisso hoje. O que é estabilidade política? Entrou hoje um gestor, ficou 4 anos, aí ele fez uma série de ações, pensou a longo prazo, aí entra outro com um pensamento completamente diferente, uma linha completamente diferente. Infelizmente é comum, né? E refaz tudo, ou desfaz o que a pessoa fez e tenta refazer tudo de novo. Então nunca anda para frente, está sempre parado, girando em torno do mesmo ponto. E tudo se perde no caminho, né? Exatamente. Então entra com a nova lei, entra com a nova burocracia, cria secretaria, fecha secretaria, e a empresa ela é impactada diretamente com isso, né? Cria um novo imposto, tira um novo imposto, e aí você não tem uma capacidade de planejamento a longo prazo. Isso, então, o foco foi, agora que está na Câmara de Desenvolvimento de Atração de Investimentos, vamos então trazer uma identidade para Jataí que alguém, ao querer trazer uma empresa para o estado de Goiás, pense, qual que é a cidade que é diferente aqui? Então, o que Jataí tem de diferente? Então, ela vai ser a primeira cidade inteligente do estado. Tá? Só esse título já traz uma visibilidade gigante para a cidade. São José dos Campos, se você colocar hoje no Google cidades inteligentes, vai vir lá São José dos Campos, que foi a primeira cidade certificada. Vai vir Curitiba. Então, quando colocar aqui no Centro-Oeste, alguém digitar lá cidade inteligente, vai vir Jataí como sendo a primeira. Opa, o que é essa cidade? Onde é que ela fica? Qual que é a população dela? Por que ela é inteligente? Então, isso foi uma forma da nossa Câmara de pensar, vamos fazer uma base bem feita para que a atração de empresas
de negócio seja feito alicerce, né? De forma orgânica, ou seja, eu não preciso agora estar implorando de joelho para o cara vir trazer a empresa para cá. Eu criei um ambiente onde ele vai ter interesse em vir para cá. Né? Então essa foi a ideia de lançar esse projeto e apresentar aos gestores públicos, né? E tivemos a grata felicidade aí de terem comprado a ideia e já está caminhando muito bem aí. Acaba que quando a gente anda pela cidade, a gente percebe que Jataí é uma cidade organizada, uma cidade limpa, e isso tudo vem de uma gestão com eficiência, igual você falou, né? A gente tem também que uma coleta de lixo selecionada, eles deixam aqueles sacos vermelhos pra gente, passa também um caminhão da prefeitura coletando galhos e etc, né? A gente consegue perceber que essa parte de sustentabilidade é um dos 4 pilares que sustentam uma cidade inteligente, certo? Sem dúvida. A gente, quando pensa em cidade inteligente, você já pensa logo em tudo conectado na palma da mão, no celular, mas existe um ambiente em volta, né? Uma organização, né? Uma conectividade. Lógico, existem pessoas, existem animais, existem árvores, existe natureza, água, tudo isso precisa estar tem uma conexão conectado, né? E de forma que o benefício de um não atrapalhe no desenvolvimento ou degrade outra área. Né? Por exemplo, o que uma cidade inteligente faz, como eu acabei de falar para vocês? Levanta os dados, tem um mapeamento, e a partir daí ele consegue ter previsibilidade, ou seja, eu sempre antecipo o problema. Toda cidade inteligente, ela nunca é pega de surpresa. Ela sempre está prevendo o que vai acontecer. Como eu tenho um mapeamento total da cidade, os dados todos conectados, eu consigo ver, opa, aqui está começando a chegar num ponto que vai ficar crítico. Então eu vou lá e faço uma intervenção. Isso entra naquela parte que agora teve umas chuvas muito fortes em Jataí, onde nós percebemos vários acúmulos de água, alagamento nas regiões. Então uma cidade inteligente, ela prevê onde está esse problema e soluciona. Exatamente. Então, por exemplo, citou esse exemplo aí, né? Eu conheço o secretário de obras, o Cantimiro, né? Ele faz parte lá do Poder com a gente. Inclusive estará conosco aqui em breve. Ótimo. Então é uma pessoa muito capacitada que ele pensa à frente. Ele não tem uma visão de político, ele tem uma visão de empresário, de gestor. Né? Inclusive ele tem uma empresa bem sucedida, então ele tem o foco de ser eficiente. E desde que eu conheço ele não fala em outra coisa a não ser o plano diretor da cidade e melhorar a questão da estrutura de escoamento, né, dessa água fluvial. Que a cidade a verdade é que essa expansão urbana, ela às vezes é meio desordenada, né? Exatamente. Não há muito planejamento. Isso aí é falta de um plano diretor da cidade. Surpresa, né? Não, lógico. Principalmente agora, com essas mudanças climáticas todas, a gente sabe que cada vez vai ser mais recorrente. Então, ao observar isso aí, ele já vinha falando, vamos fazer, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é um plano diretor como legado, eu quero ver se a gente melhora essa qualidade do escoamento da água. Então, ele já estava se antecedendo aquilo que poderia acontecer. Lógico que tudo que está no serviço público, ele depende de uma série de fatores, né? A famosa burocracia. E muitas vezes é tanto incêndio para apagar que eu quase não tenho tempo de sentar e planejar. Eu estou sempre apagando o fogo daqui, dali. Então, quando eu sento, eu já não tenho mais cabeça para nada, é só para descansar. Né? E aí, esse já tá. E é uma ação, esse é o tipo de ação que ele não traz visibilidade, não salta aos olhos. Né? Então, o gestor público ele tem dificuldade de colocar isso, porque para fazer uma obra de grande porte, você gastar milhões para deixar a cidade bem estruturada em termos de drenagem, é o que eles falam que é uma obra que fica enterrada. Então ninguém vai passar lá e ver uma placa lá, olha, aqui nesse bueiro foi o fulano que fez. Mas você pode ter certeza que as pessoas que tiveram os seus automóveis carregados pela água, ou as pessoas que moram ali naquele lugar, vão agradecer profundamente essa obra, né? E assim, mais do que o agradecimento, se você se colocou na condição de um gestor público, se o seu propósito não é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem alguma coisa muito errada no processo. O grande problema, às vezes, do gestor público é o imediatismo, né, cara? Exatamente. Ele pensa no agora e né, parece que alguns até nem fazem parte do processo da cidade, não estarão mais aqui, né? Então, esse imediatismo que é complicado, né? Eu preciso fazer algo que todo mundo veja, que seja bonito, que seja palpável. Que seja status. Que eu preciso que renda votos. Né? Porque eu vivo disso. Então, quando você tem um cara que é político de carreira, ou seja, a profissão dele é ser político, normalmente ele tem essa visão. Eu preciso fazer coisa que as pessoas vejam, apalpem, né? Recentemente saiu uma reportagem, eu falo porque eu sou lá de Alagoas e tem uma cidade lá muito pequena que chama Mar Vermelho.
E aí foi criticado porque iam levar para lá o Luan Santana, né? Foi recente agora, um ano ou 2 anos atrás. Que não é barato. Um show caríssimo, e uma cidade de 3 mil habitantes onde não tinha saneamento nenhum. Então, o preço de um cachê do Luan Santana, né, que todo mundo vai ver e vai lembrar do prefeito, porque trouxe um grande artista para essa cidade, faria o saneamento. Agora, ter feito para pegar esse dinheiro e fazer o saneamento, onde quem chegar lá não vai ver, porque está tudo embutido, né, está tudo escondido ali, só quem tem visão de gestor, não é de político. Né? Ou seja, isso não é inteligente, né? Exatamente. Então, não faz parte de uma ação de uma cidade inteligente. Não faz. Foi até bom você fazer essa brincadeira aí, porque, de fato, um dos principais objetivos de você tornar uma cidade inteligente é que você passa a ter um mapeamento em tempo real dos principais gargalos para saber aonde otimizar o recurso. Você não precisa estar sempre em busca de um plano B, né? Exatamente. Então, se você chegar hoje em qualquer gestor público do Brasil e falar assim, você conhece a cidade? Eu conheço a cidade com uma palma da minha mão. Né? Você vai numa secretaria, ela não sabe o que está acontecendo na secretaria do lado. Né? E não é por falta eu não falo com fulano, não, é porque as coisas não se comunicam. Né? Então, a cidade inteligente, quando ela passa por conectividade, é isso. Eu preciso estar tudo interligado, conectividade, com acesso à internet rápida, para que os dados sejam atualizados em tempo real. Qualquer cidadão pode ter acesso hoje de qual que é a fila de espera para um médico público, qual que é a prioridade hoje do município em termos de transporte, em termos de segurança. Então eu preciso ter os dados reais, porque ao ter um raio-x real disso aí, eu consigo atuar com o recurso que sempre é limitado de forma mais eficiente. Inclusive, esse é um princípio constitucional, né? O princípio da eficiência. Lógico. E a administração, muitas vezes, passa ao longo de... Vocês já viram tanto de vezes que a gente vê no jornal falando assim, o prefeito gastou dinheiro com isso, como esse mesmo exemplo que eu dei. E podia ter feito isso. Às vezes, ele não sabe que estava precisando daquilo, literalmente. Né? Faz uma ação sem ter noção do que está. Mas é igual você falou, uma cidade organizada traz clareza de tudo. É igual uma empresa. A cidade é uma empresa que a gente precisa, né? Exatamente. E cidade organizada cresce os olhos, tanto para os investidores, como você falou, para os moradores. Eu acho que eu vou comprar um imóvel que está em planta naquela cidade, porque é uma cidade em pleno desenvolvimento, crescimento, organizada, que vai trazer retorno bem visível, né? Com certeza. Se você tem, por exemplo, vamos falar aqui um plano diretor, né? O município ser um plano diretor é algo inconcebível, né? Aí você monta na área de vocês, tem um loteamento em determinada região. Se não existe um plano diretor bem definido, eu, enquanto investidor, querer comprar e investir ali, eu vou pensar, mas será que amanhã vai ter ali uma boate na frente do meu terreno? Exatamente. Será que vai ter algo que vai perturbar completamente uma oficina, uma serralharia? Ou essas coisas são bem realocadas na cidade e eu posso ficar tranquilo e investir ali. Então, isso se chama previsibilidade, ou seja, eu tenho noção do que vai acontecer ali porque está muito claro. Né? Nós anotamos aqui 4 pilares interessantes da cidade inteligente: conectividade, mobilidade, segurança e sustentabilidade. Isso, tudo isso, isso aí é a espinha dorsal de um sistema de cidades inteligentes. Só para a gente ficar claro e poder entrar em cada um desses de maneira mais palpável, né? Hoje existe uma certificação de cidades inteligentes, né, oficial, que no Brasil quem faz a certificação é a ABNT, e a ABNT usa uma ISO, né, uma norma ISO, que é internacional, para poder fazer essa certificação. Né? E por que a ABNT usa a ISO? Porque a ABNT faz parte da ISO, ela tem cadeira na ISO. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, exatamente. Então, inclusive, ela é ABNT, NBR, ISO. Né? Ou seja, então é uma norma que foi simplesmente traduzida, uma norma internacional traduzida para ser aplicada aqui no Brasil. Aproveitando a experiência exatamente. Deu certo, né? Então, a primeira é a 37120. Né? Essa é uma primeira certificação que eu tenho que passar, que ela é justamente do mapeamento. Ela vai me dizer o seguinte: eu tenho acesso a qualquer informação que eu quiser hoje no município, na palma da minha mão, ou então facilmente eu consigo ter informação sobre tudo que está acontecendo. Exige um banco de dados extraordinário, hein? Banco de dados, exige comunicação entre as secretarias, exige agilidade do servidor a alimentar o sistema diariamente. Querer colocar essas informações em disponibilidade, né, o acesso público. Então, primeira coisa, você tem um raio-x, você tem os dados da sua cidade em tempo real.
Tenho. Você consegue comprovar isso? Comprova. Então você vai receber a certificação nessa primeira etapa. Depois vem a segunda etapa, que é a 37122. O que é que ela fala? Ó, com base no levantamento que você fez. Você tem agora todas as informações na palma da mão e fez um planejamento estratégico em cima disso. Se você tem todos os números, eu consigo planejar estrategicamente. Você tem que conhecer. Exatamente. Então, você tem usado tecnologias para resolver esses problemas? Então, se eu falar, eu identifiquei e estou usando tecnologias para tornar esses problemas, deixar de ser um problema, passar a ser agora algo corriqueiro na cidade. Então, isso é uma próxima etapa. Então, você já deu um passo a mais. Eu tanto tenho o diagnóstico completo da minha cidade, quanto eu consigo, em tempo rápido... E esse diagnóstico tem que ser em dados reais, né? Dados reais você se perde nisso aí, dados reais e tem que ser atualizado diariamente, né? Porque eu preciso ter essa previsibilidade para poder planejar. E aí você está usando tecnologia para resolver isso? Então essa é uma etapa, né? Essa tecnologia que você usa, ela é sustentável? Porque para resolver um problema, eu posso falar o seguinte, eu vou resolver um problema aqui do escoamento de água em Jataí, e eu vou usar uma tecnologia que ela gasta 10 vezes mais água ou energia do que já é gasto hoje. Então, esse é um problema que nós temos hoje, inclusive com os data centers. Exatamente. Né? Então, é uma tecnologia, vai resolver um problema, mas vai gerar outro muito grande. Ele não é sustentável ao longo do tempo. Então, tem que ser tecnologias que sejam sustentáveis. E até porque tudo tem que se pensar ao longo do tempo. Como você falou inicialmente, não é um projeto para agora. Não, né? Isso aí é coisa que a gente vai ver os efeitos lá na frente. Né? Se essa população tiver consciência disso e tiver calma, a gente vai dar um passo gigantesco. Né? E aí vem a terceira etapa para você ver que de fato é inteligente. A terceira etapa é qual que é o plano que você tem de resiliência da cidade. Ou seja, você está preparado para grandes desastres? Você está preparado para uma crise econômica que pode vir como veio da Covid aí, que arrebentou todo mundo? Existe um plano na cidade hoje para se acontecer amanhã uma catástrofe aqui. Você vai saber lidar com isso? Você vai saber lidar. Tem recurso para isso? Tem uma equipe preparada para isso? Então, você tem as informações, conseguiu identificar os problemas, você usa tecnologia para resolver os problemas e você tem um plano para emergências que podem acontecer. E hoje Jataí tem? Está caminhando para isso, porque ao aceitar, né, quando a gente fez a apresentação dessa proposta para o prefeito, e ele falar, eu vou participar disso, ele deu o primeiro passo. Então, eu posso ir fazendo tudo ao mesmo tempo, ou eu posso ir fazendo por etapas, que primeiro vamos fazer um raio-x da cidade, né, ter todos esses dados na palma da mão, né, ter acesso a qualquer cidadão. Lógico, aí tem a questão da lei de segurança de proteção dos dados. Né? Tem dados que eu não posso ter acesso. Né? Então, tem aquilo que é possível e que é legal. Qualquer cidadão tem acesso. É de interesse público. Exatamente. Então, eu preciso dar esse passo para depois ir dando os outros. Né? Dependendo do nível de estrutura que a cidade já se encontra hoje, eu posso ir dando passos simultâneos. Tanto esse de levantamento, quanto já ir resolvendo tecnologias e fazendo um plano lá na frente. Né? Para isso, existem instituições que são referências em preparar a cidade para receber essa certificação. Ela não vai certificar, mas ela vai te preparar para dizer, a partir de agora, pode chamar a BNT para certificar. Exatamente. Fim, né? E existem algumas no Brasil, mas a referência hoje é o Parque Tecnológico São José dos Campos, né, que é o PIT. Então, foi o PIT que fez São José dos Campos ser a primeira cidade inteligente certificada do Brasil. Então, eles ganharam destaques. Então, o município fez um levantamento, o PIT foi a melhor proposta, graças a uma parceria com o Parque Tecnológico daqui, que ficou como melhor proposta. E aí, eles foram contratados para poder conduzir toda essa organização. E lá na frente daqui a um ano, agora vocês podem chamar a certificação que vocês estão prontos para isso. Ou não, aguarda mais um pouco, porque esse passo aqui vocês não derem, precisa dar, senão vocês vão perder tempo chamando. É bom ter exemplo já, né? Você falou inicialmente, até já deu um adiantamento aí, que já tem no Brasil algumas cidades inteligentes. E vocês foram lá, teve uma equipe que esteve nessas cidades, viram como funciona, o que pode ser aproveitado. Logicamente tem alguma coisa que também não vai servir, até porque as realidades das cidades são diferentes, né? Então vocês foram lá e aí é isso que nós podemos levar para Jataí. Nós visitamos, enquanto estamos envolvidos aí, tanto no Codeja quanto na parte de inovação, Parque Tecnológico, a gente está sempre em ambientes de inovação
e ambientes de destaque em termos de sustentabilidade, de conectividade, né? Então a gente conhece alguns ambientes que são exemplos, né? São José dos Campos é um, Curitiba é outro, e assim por diante. Mas o Brasil se organizou recentemente, se eu não me engano, 2022 para cá, para que a gente possa ter um manual de boas práticas. Porque até então, o que é que fazia? Por exemplo, você é um prefeito de uma cidade, ela é prefeita de outra cidade, ela fazia a ação que vinha na cabeça dela. De o que, eu quero fazer uma coisa de cidade inteligente, tá na moda, eu vou fazer qualquer coisa aqui, colocar câmera de segurança. Às vezes não é aquilo necessário. Exatamente, eu vou colocar a internet na praça principal lá. E essas ações descoordenadas e sem ter um alinhamento, elas às vezes não resolvem e podem muitas vezes atrapalhar. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Maceió tem toda a orla de Maceió, né, um dos principais pontos turísticos hoje do Brasil. Toda a orla de Maceió você tem Wi-Fi grátis, né? A orla de Maceió hoje é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Você acha que quem frequenta a orla de Maceió precisa do Wi-Fi grátis? Pois é. Ou quem está lá na favela, num local que nem saneamento tem, quanto mais internet, né? Então, para chamar a atenção, eu vou colocar internet de graça na orla, que é o que chama a atenção, todo mundo vê. Eu fiz uma ação de que é inteligente, turismo, né? Mas isso é o inverso, né? Você fez uma ação burra, né? Porque o turista que vai para Maceió também, ele tem condições de ter Acaba que atrai um público diferente do que é esperado. Exatamente. Então, mas acho que o negócio ali é mostrar mesmo, né? Você falou, é mostrar que tem. Então, se o turista vem, lógico. Nossa, lá tem internet, ele nem usou. Mas tem. Então, quando a gente fala assim, colocar internet em locais públicos, né, para que todo mundo tenha acesso, inclusive quem não pode pagar por um pacote de dados, isso, gente, é muito além do que você ter acesso agora a um TikTok. Isso vai de uma capacidade, vou dar mais um exemplo aqui, de formação. Hoje, por uma condição financeira, a minha filha tem uma condição de estudar numa escola em que eu não tive quando eu era criança, né, e de que outras pessoas que eu conheço não têm. Na hora de competir por uma vaga, por um vestibular, a gente tem condições diferenciadas. Uma pessoa teve uma preparação diferente, né, estuda numa escola bilíngue, tem uma série de condições que vão te deixar lá na frente. Né? E aquelas pessoas mais humildes não têm essa condição. Vai estudar normalmente em escola pública, aí não tem professor daquilo, não tem professor disso. Não tem uma paridade de armas. Exatamente. Aí, né? Como que a internet, a livre acesso num local com mais dificuldade financeira pode ajudar? Eu posso entrar no YouTube hoje e ter aula com o melhor professor de matemática do Brasil, onde a aula dele é 5 mil reais a aula dele. Só que ele tem um canal no YouTube que ele coloca estudo de graça. Infelizmente as pessoas não estão sabendo, né? Então, usar essa ferramenta e se eu tiver, né, o acesso à internet de qualidade, eu consigo, na minha casa, ter aula com o melhor professor de matemática do Brasil sem pagar um centavo. Né? Então, isso que é você agir de forma inteligente. Né? Mais do que você ter tecnologia, é você deixar todo mundo participar. O lema é: ninguém pode ficar de fora. Não adianta a cidade ser inteligente para você. Então é um processo inclusivo, né? Totalmente inclusivo. Por isso que nessa onda de cada um faz uma coisa, o Brasil se organizou e falou: vamos construir a Carta Brasileira de Cidade Inteligente. Então, são as diretrizes, os objetivos, metas e ações que qualquer município hoje tem que seguir se quiser ser reconhecido nacionalmente como uma cidade inteligente, inclusive fazer parte de concorrer a financiamento específico para isso. Então, agora existe um documento em que tem lá dizendo o que é que eu tenho que fazer, quais são as diretrizes, quais são as principais ações que eu devo adotar em cada área, para que o Estado brasileiro me reconheça. Não, você está fazendo ações que, de fato, estão alinhadas com o que o país entende como sendo inteligente. Agora você tem acesso a esse crédito, você tem acesso a essas informações. Então, existe uma organização. Que você está falando aí, então, nesse contexto, cidade inteligente, a gente não vai pensar em bairros específicos, né? A gente vai pensar na cidade como um todo. A cidade como um todo passa a ser unitário. Cidade, né, como um todo, e priorizando, mas, assim, onde mais precisa. Isso, exatamente. Então, ações que são direcionadas, justamente para igualar. Lógico. Né? Então, no exemplo que eu dei trazer para onde não tem aquilo que é necessário. Né? Trazer esse exemplo da internet aqui para Jataí, né, que eu falei lá de Maceió. Vamos colocar a internet gratuita na Praça Tenente Diomar de Menezes. Será que se eu for começar hoje com internet gratuita em Jataí, é o primeiro lugar que eu tenho que colocar?
É lá? Será que não é um bairro mais afastado? Eu acredito que não seja lá. Então, iluminação de LED, né? A iluminação de LED economiza energia, fica mais claro os ambientes, envolve segurança pública e tal. Será que é no centro da cidade que eu preciso disso? Ou é lá na periferia, onde tem mais violência e que eu preciso começar por lá? Né, colocando essa iluminação por lá e vir chegando até o centro. Isso é uma aplicação inteligente de recursos, né? Aí eu só consigo fazer isso se eu tiver os dados do município na minha mão. Né? Tudo interconectado ali, tudo ligado. Né? Certo. Bom, e quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, Dino Transportes, especialista em transporte de gado, com uma frota nova, com proteção ao animal, bem-estar animal. E se você precisar, fala com o Dino Transportes. Mas, Dr. Cimero, nós conseguimos perceber, então, que viver em uma cidade inteligente traz uma qualidade de vida muito grande para as pessoas. Como que impacta diretamente a vida delas? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, questão do lixo urbano hoje é um grande problema, né? Resíduos de forma geral. Lixo, mobilidade pública. Então, hoje, o tempo é cada vez mais precioso, né? Nós estamos numa sociedade que, graças a Deus, a mulher está tendo cada vez mais participação em todas as esferas e muito mais eficiente do que a gente. No lugar de direito. De direito, né? E com eficiência que a gente já sabe que tem. Então, hoje não tem mais aquilo assim, ó, tem um que é o provedor da casa e o outro vai levar o filho na escola, vai voltar, vai... Então tem um tempo maior para ficar por conta da casa. Hoje os dois têm a mesma responsabilidade e os dois têm que se virar. Um tem que levar o menino na escola, outro tem que buscar. E eu preciso chegar no meu trabalho num tempo rápido, então não posso perder muito tempo indo para a escola, depois voltar no trânsito. Se eu tenho uma cidade inteligente onde eu tenho os semáforos inteligentes, né? O semáforo inteligente é aquele que vê lá ele está vermelho, a câmera está identificando que não tem carro nenhum. Ele trabalha de acordo com a demanda. Exatamente. Né? Aí você fica lá parado e fala, meu Deus do céu, se eu perdendo um minuto aqui que eu já poderia estar lá na frente. Quando você está parado na sinaleira, 30 segundos parece que virou uma eternidade. Aquilo te dá uma tentação de forçar, de quebrar uma regra, de invadir um sinal vermelho. E se fosse um sinal inteligente, você ganharia tempo. Então, quem mora na cidade inteligente tem esse benefício. O meu tempo ele é melhor otimizado. Isso. Então, como agora a gente tem toda a família atuando de forma muito intensa, eu não tenho mais, todo mundo precisa ser muito eficiente com o seu tempo. Eu preciso chegar em casa rápido para almoçar, eu preciso voltar rápido para o meu trabalho, eu preciso levar meu filho na escola, eu preciso voltar lá para buscar ele. Eu não posso me dar ao luxo de perder horas do meu dia sentado no banco de um carro. Semáforo. Literalmente à toa, né? E o cidadão, ele está fortemente envolvido e beneficiado por esse projeto. Certo. Qual que é o papel que o cidadão poderia ter para ajudar no desenvolvimento de uma cidade inteligente? O papel dele ele é total, né? Para que eu possa ter a implantação de um projeto de cidade inteligente, primeira coisa, o poder público ele tem que liderar. Não é envolvido, né? Isso, não é iniciativa privada, não é um cidadão isolado, não é entidades de classe. O poder público é quem tem capacidade de colocar isso em prática. Só que o poder público ele faz a gestão de uma comunidade. Então essa comunidade precisa participar. Então precisa se integrar, precisa colaborar, porque não adianta eu ter uma série de condições que vão te ajudar se a comunidade não faz a parte dela, né? Por exemplo, a parte do lixo aí, eu vou lá, esses grandes locais públicos de lixeiras públicas, onde tem lá passa o caminhão de tempo em tempo para pegar aqueles containers maiores, né? O caminhão pode passar lá todos os dias e tem dia que tem só uma sacola de lixo, tem dia que está um amontoado caindo pelo chão. Ou eu posso colocar um sensor lá nessa caçamba de lixo que vai me dizer, ó, tá amarelo, tá vermelho, então vem buscar logo. Então, ao invés do caminhão ir lá... otimizar o trabalho, né? Agora pode chegar um cidadão lá e quebrar esse sensor, ou pode passar uma tinta lá para tapar para ele não conseguir identificar. Então, parte também de uma cultura, né? Eu preciso colaborar. Aqui no Brasil a gente fala muito de direitos, né? Nós temos uma cultura de direito, mas quando você pensa em obrigações, aí não, né? Parece que as pessoas não têm obrigações, né? Lógico. Então, na hora de responder direito, né? A questionários, por exemplo, eu preciso ter uma noção do um retrato mais claro possível das pessoas que moram na minha cidade para poder ajudar, enquanto gestor, poder dar o melhor atendimento a vocês. Aí eu vou te perguntar uma informação, você não respondo, não, isso aqui eu não quero falar, não atende. Então, se eu não fizer a minha parte, fica quase impossível, né, o gestor fazer a parte dele. Então, eu, enquanto comunidade,
que represento a cidade, eu preciso fazer a minha parte para que essa comunidade, que é a cidade, seja inteligente. O cidadão muitas vezes reclama e não usa dos recursos, né? Jataí, por exemplo, nós temos 2 ecopontos para coleta de lixo e a gente ainda vê lixo jogado em alguns pontos da cidade que não deveriam. Em vez de ir lá e colocar no local correto, joga sofá complicado. Na rua, guarda-roupa. Então, por exemplo, uma ação de conscientização mais eficiente é uma ação de uma cidade inteligente. Por que isso está acontecendo? Por que tem gente ainda que coloca um sofá lá no matagal em vez de dar o destino certo para isso, né? Um sofá velho. Porque as técnicas de conscientização adotadas até hoje não surtiram efeito, né? E eu não posso simplesmente falar, eu tentei, o cara não quer aprender, não. Se essa técnica não surtiu efeito, qualquer outra pode surtir. Essa também não. Vamos tentando até ter um jeito em que eu falo, conseguir levar a mensagem. Que acaba que a gente anda muito assim, eu só vou fazer o certo se tiver uma punição. Exatamente, né? Tem muito isso. Eu tenho comigo assim que hoje, uns grandes gargalos da administração pública é saúde, né? e educação, por exemplo, são grandes, né? Como que essa cidade inteligente vai afetar nesse aspecto? Principalmente, acho que tem muito a ver com a educação, né? Porque é preciso, inclusive, preparar, né, as pessoas para isso. Eu tenho comigo que, assim, hoje você prepara o jovem, né? O adulto você tem que punir. O adulto que para numa vaga que ele sabe que não pode, então você tem que punir, não dá mais para educar. Agora, a criança, não, essa você que você vai poder esclarecer e conscientizar, né? E como que esse trabalho seria voltado? Prever um trabalho, por exemplo, nas escolas já, para esse projeto, assim. E aí, vou mais além um pouquinho. Nós estamos em 2030. Eu vou sentir o reflexo dessa cidade de inteligência aí, ou vou sentir antes disso? A gente já começa a sentir antes. Graças a Deus, a gente começa a ver os primeiros impactos já. Após esse primeiro ano de estruturação, de organização, de conscientização da parte de gestão pública, os impactos já começam a ser sentidos, né? E a parte educacional é fundamental. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem que criticar quando um gestor ou um secretário faz alguma ação errada, mas tem que elogiar também quando faz uma certa. Claro. Logo no início da gestão que está aí atual, o secretário ou superintendente de trânsito, ele deu um talãozinho de multa nas escolas para dar para as crianças aplicarem multa no pai se tivesse uma coisa errada. Cara, aquilo para mim foi assim, uma ideia genial, né? Se foi dele, parabéns. Se ele trouxe de algum lugar, parabéns também, copiou que era bom. Mas o que eu levei de multa da minha filha, levando ela para a escola, papai, você não deu seta. Papai, você fez isso. E aqui, a educação, igual você falou, o adulto, ele passa a ser cobrado pela criança. Sim. Então, ver minha filha falar aquilo, não estou dando um exemplo aqui. Quando você é repreendido pelo seu filho... Exatamente. Se eu chegar e te chamar a atenção, às vezes você vai até danar comigo, né? Mas com o seu filho, você estando fazendo uma coisa errada, você vai pôr a mão na consciência. Exatamente. Então, às vezes eu estou saindo rápido para levar ela na escola, ela senta no carro, já vou ligando, saindo, papai, calma, não coloquei o cinto ainda não. Nossa, que exemplo eu estou dando, né? Então, ela tem que ir lá e apontava a carteirinha. Até acabou a talão de multa dela, vou ter que pegar outro lá. Mas isso aí começou a me deixar mais consciente. Então, a educação ela é fundamental. E outra, transformar a forma de educar também, de ensinar. A gente está no modelo da Revolução Industrial de ensino. Lá da época da Revolução Industrial, todo mundo enfileiradozinho, você fala como professor, escuta enquanto aluno, depois eu coloco isso no papel para provar se eu sei ou não. Não tinha discussão, não tinha debate. Exatamente. De ideias. Então existem ferramentas e conceitos, né, e práticas para que você possa modernizar essa educação, que são modelos em vários locais do mundo e que eu posso trazer e aplicar na minha cidade. O município Jataí está fazendo isso, um projeto piloto, com um modelo canadense, né? Fiquei muito feliz de saber, o pessoal da Fundação Soji Nishimura, que é da Jacto, lá de Pompeia, fizeram uma parceria aqui com o Jataí e está trazendo esse modelo, que é um modelo canadense, onde eu tenho eu sou ativo no processo, não fico lá sentado ouvindo, que é quase impossível hoje você deixar um jovem sentado 50 minutos lá. Você não prende mais a atenção. Exatamente. Fica sentado, deixa que esteja um celular na mão, né? Então você tem um modelo ali dinâmico, ou seja, eu vou falar sobre física, eu vou mostrar para ele uma roda gigante, vou mostrar que existem ângulos ali, que existe geometria, que existe uma força rodando. Então, eu quero participar disso, é uma roda gigante, eu quero entender como é que funciona. Então, são modelos mais modernos e mais inteligentes, como o próprio termo fala, né? Trabalhar um pouco, não só trabalhar mais a didática, né? Exatamente. Não só a escuta. Eu vou falar de estado sólido, líquido, gasoso.
Pô, pega um chocolate lá, ele tá líquido, depois ele esfria, fica sólido. Não vai ter interesse em fazer aquilo ali. Eu vou aprender a fazer um chocolate, que é uma parte interessante, eu vou sentir, eu vou comer, eu vou saber o que é que ele faz de mal, de bem. E as pessoas, elas precisam se sentir como parte desse processo. Lógico, né? Quando você se sente como parte, você ingressa naquilo ali, você quer participar, você quer ajudar a resolver, buscar a solução. Exatamente. Tudo, né? Então, acho que as pessoas têm que se conscientizar. Quer ver uma coisa de parte você disso, falou uma coisa certíssima aí, né? A gente já está encerrando nosso tempo, mas algo muito importante. Eu preciso fazer a sociedade se sentir partícipe desse processo. O maior erro que eu vejo enquanto os gestores públicos ou pessoas que estão à frente de qualquer local é chegar assim, ó, eu sou o pai dessa ideia, eu tive essa ideia, se você falar assim, nós vamos fazer isso, você já chama, a partir do momento que você falar assim, ó, vamos fazer a minha ideia, automaticamente eu crio um bloqueio já. O projeto é seu, você se vira aí. Exatamente. Então, quando você fala assim, foi eu que tive a ideia, isso aqui é meu, eu sou o pai disso, já você está criando já um afastamento. Quando você fala assim, isso aqui é um coletivo, isso é nosso, né? Eu só estou aqui representando uma ideia coletiva. O que você acha da gente fazer isso? Exatamente, então você começa a ouvir mais, né? Tem canais que eu possa hoje dar ideia no município, todo mundo é um pouco de professor Pardal, né? Você tem um professor Pardal que tem aquelas ideias. Então você vai passando no local, por exemplo, e fala assim, nossa, mas isso aqui atrapalha a minha vida, todo dia eu passo por aqui, esse negócio me atrapalha. Se tivesse feito assim, tal, acho que estaria certo resolver. E tem esse canal que o cidadão pode dar a ideia dele? Hoje eu não sei se em Jataí possui esse tipo de canal, mas com certeza vai fazer parte. Né? Então, o Recife, eu posso dar um exemplo que Recife tem esse canal. Então, no Recife hoje, na prefeitura, existe uma página na prefeitura com os principais problemas do município. E você pode entrar lá e propor uma solução. Se o município entender que aquela solução ela é viável, ela vai te ajudar a desenvolver aquela ideia que você teve e ele é seu sócio. Vai trazer a pessoa para o projeto. Para o projeto, você vai ser o dono da ideia e vai vender isso para outros municípios. Então ganha você e ganha o município que está vendendo a ideia para outros locais. Participação coletiva. Interessante. Exatamente. E outra, às vezes o secretário que está ali de obras de segurança, ele não está conseguindo pensar naquilo. Um cidadão lá, né, o cara, qualquer nível que seja, do mais social, mais baixo ao mais alto, o cara tem uma ideia lá e fala, isso aqui se fizesse desse jeito seria resolvido. É porque vê de fora. Exatamente. A gente, quando está muito focado ali em certos tipos de trabalho, acaba que não expande muito a mente, né? Aquele ditado, tem coisa que é tão clara que ofusca a vista, né? Rapaz, o papo vai fluindo com leveza e você tem muito a acrescentar para a gente e o tempo vai só passando, né? A gente queria te agradecer imensamente. Eu acho que a gente vai ter que desdobrar isso no outro podcast aí para frente para falar de mais coisas, explicações mais técnicas também e tudo, né? E temos que vender essa ideia para a sociedade porque é para todos, né? Lógico. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Então, fazer diferente, né? Falei no início aqui, vocês estão fazendo algo diferente, né? Associando o trabalho de vocês com outra forma de explorar o conhecimento e agregar valor também ao produto de vocês. Então, tudo que é diferente, eu sou fã, né? Tinha um professor meu que falava assim, eu sou fã até de uma célula cancerígena, eu sei que ela vai matar, mas eu admiro ela por ela ter tentado fazer algo diferente. Ela se transformou em algo diferente, infelizmente causou um mal, mas ela tentou, né? Então a gente acho que tem que fazer, tem que tentar de alguma forma fazer algo diferente. Então parabenizar vocês por isso, agradecer o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que vai nos assistir, né? Isso aí vai ficar à disposição aí. E contem comigo, o tema muito amplo, a gente, como você falou, tem pilares ali que daria um programa de cada pilar daquilo. A gente fez aqui uma gota d'água no oceano, né? E assim, sociedade, compra a ideia. É um projeto que ficamos muito felizes em ter surgido dentro do Codeja, que o papel dele é propor soluções. Codeja é um lugar de pessoas que pensam além do tempo atual, né? Tudo de forma voluntária, vamos deixar bem claro. Exatamente, precisa frisar isso, né? E que pensam e propõem. Agora depende do gestor público falar, não, eu vou investir nessa ideia ou não. Ele tem liberdade para isso. Vamos fazer um programa aqui só para falar do Codeja. Exatamente. Então, fico muito feliz que tenha surgido essa ideia de lá e que o prefeito tenha comprado essa ideia. Né? E que a sociedade passe a reconhecer mais esse tipo de ação. Não estou falando aqui de gestor A ou B, qualquer um que venha fazer isso, né? Porque é uma ação que tem um valor a ser investido. A gente não vai ver isso a curto prazo, não é palpável,
mas vai ter um impacto gigantesco. Mas antes de 2030 você falou que já veremos os primeiros impactos, então eu considero a curto prazo. Exatamente, né? Bom, e para quem busca orientação na compra, na venda, no aluguel do seu imóvel, nós da JS Negócios Imobiliários estamos aqui justamente para te ajudar a ter esse cuidado, não analisando apenas o imóvel, mas um contexto todo ao seu redor. E, Dr. Cimério, muito obrigada pelo seu tempo e pelas orientações compartilhadas conosco hoje. Nos sigam aí nas redes sociais para saber mais sobre nossos próximos podcasts, que traremos assuntos bastante interessantes e que interessam a todos, a sociedade e a cidade como um todo. E mais uma vez queremos agradecer ao nosso patrocinador, Dino Transportes, transporte de gado especializado, e até o próximo episódio.